Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje dando continuidade à leitura do livro Café com Deus Pai, de Júnior Rostirola. Vamos falar um pouco sobre um tema interessante aqui, que ele coloca: olhe pelo lado bom. A maioria das pessoas elas tendem a ver os problemas sempre, os desafios sempre pelo lado negativo, sempre olhando as dificuldades, a energia que necessariamente será gasta para resolver aquela bronca, aquele problema, e muitas vezes ela deixa de ver as oportunidades que está naquela situação. E aí ele coloca aqui: quem procura problemas logo encontra. Então, assim, qualquer situação que você passe pela vida, ou desafio que você precise enfrentar, se você olhar com um olhar de problemático, de dificuldade, olhar o copo meio cheio, ver as coisas adversas que estão naquela situação, você obviamente vai colocar toda a sua energia para achar que não é capaz de resolver aquele problema. No entanto, se você girar a chave e olhar aquela situação como uma oportunidade de você colocar à prova as suas habilidades, suas competências, sua capacidade de resolutividade, isso vai fazer toda a diferença, vai transformar um problema insolúvel num desafio a ser enfrentado. A gente pode pensar, por exemplo, numa situação de doença em família. Por exemplo, adoeceu um ente querido seu, por exemplo, um pai adoeceu seu pai e você precisa criar toda uma estrutura para poder levá-lo para um atendimento médico, se ele ficar internado, criar uma rede de apoio que possa estar com ele acompanhando as 24 horas. Se você não tem uma família grande que possa estar revezando, você vai ter que buscar contratar um cuidador que vai estar em alguns momentos com ele durante o dia ou durante a noite no hospital. Você vê que os problemas, nesse caso da doença em família, que sempre é um problema que você precisa resolver em conjunto com os outros atores para tentar dar o suporte necessário para a pessoa doentada, você vê que é um desafio que, se você paralisar, nada se resolve. Você precisa encontrar soluções para cada um dos desafios que forem se colocando, não se focar no problema, mas pensar como é que eu resolvo esse problema. Então, no caso de uma família pequena, vai contratar alguém para poder ajudar nesse processo de acompanhar o familiar hospitalizado. Então, em tudo na vida, a gente precisa ter essa postura ativa de observar os desafios e tentar organizar os nossos recursos para resolver o problema. Isso é importante. Então, qual é a grande finalidade que é importante que a gente coloque como objetivo quando ele fala: olhe pelo lado bom? Foque suas energias para resolver problemas. Não se importe se os problemas aparentemente possam ser maiores do que sua capacidade de resolução. Defina uma estratégia, tenha calma, tenha senso de objetividade. E aí você consegue, obviamente, colocar seus esforços e sua energia para resolver aquele problema específico. Então, qual é a postura ativa que eu, como ser humano, preciso ter nos meus pensamentos, nas minhas palavras e nas minhas ações para resolver um problema, os problemas que vêm aparecendo na minha frente, sem se focar nos desafios, mas sim na oportunidade de usar meus recursos para resolver o problema. Então, quando eu estiver em face de um determinado problema, a primeira coisa é: qual é a questão chave? O que eu preciso resolver? Qual é a linha de prioridade para mim resolver cada coisa? No exemplo do familiar doente, do pai doente, qual é o problema? O pai está doente. Eu preciso levar ele para o hospital, eu preciso criar uma rede de apoio para poder garantir que durante esses
estágio em que ele esteja hospitalizado, sempre tem alguém da família ou contratado pela família para poder acompanhar o que vem sendo feito, dar apoio às outras pessoas da família que possam ser impactadas pela ausência desse ente que está doente. Então você percebe que são vários pontos que você precisa priorizar e tentar ir ponto a ponto, tentando encontrar soluções para cada um deles. Então não se foque no problema, entenda, compreenda o problema, mas veja como oportunidades de você usar estratégias, organizar seus recursos para resolver cada um deles, seu parente, seu pai que está hospitalizado poder ter um momento de recuperação e voltar para a família depois de você ter tido uma postura ativa, de não se focar no problema, se focar na solução. Comunique. É importante que a gente faça os problemas, consiga entender qual é o desafio, mas se comunicar conosco internamente. Posso resolver, preciso encontrar soluções, preciso priorizar, preciso encontrar as pessoas chaves para poder ajudar e, obviamente, se comunicar com as pessoas em torno para ajudar a resolver o problema ou contribuir para a solução daquele problema específico. E como agir? Haja com assertividade, não tenha medo, não fique paralisado frente aos desafios, seja ele qual for. No nosso exemplo, o pai adoentado precisa de uma postura ativa, que você possa mobilizar a família, verificar quem pode estar dando esse suporte para cuidar dele no hospital, enfim. A postura ativa, ela faz a diferença nos momentos de crise, isso é muito importante. E aí, após eu conseguir entender e compreender a minha postura ativa em relação a pensamentos, palavras e ações, em relação a não olhar apenas o lado negativo, mas olhar o lado positivo das situações, como eu posso contribuir com o mundo, com as experiências que eu possa ir avançando nesse sentido. Se eu passei a perceber que não preciso me focar e não devo me focar apenas nos problemas, mas sim buscar objetivamente encontrar soluções para cada ponto identificado. Então, dê ao mundo essa oportunidade de aprender com a sua experiência. Então mostre como é importante olharmos para o lado positivo das coisas, como não adianta muita coisa quando a gente só fica resmungando de um lado ou de outro, porque as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai precisar que você pense em soluções, que você se comunique assertivamente com as pessoas em torno que possam te ajudar a resolver aquele problema, e você precisará agir de forma assertiva para fazer isso. Então, consciente desse mapa, contribua mostrando e dando esses exemplos e mentorando as pessoas que estão em torno de você para que tenha essa mesma postura. Haja assertivamente, não se foque nos problemas, se foque nas ações. Como sempre eu gosto de concluir, esse é um livro que inicialmente ele é religioso, traz essa questão com base na Bíblia, mas ele traz ensinamentos que ajudam assertivamente a gente a melhorar a nossa vivência, a nossa experiência como ser humano. Então é um livro que originalmente ele traz uma postura, um conceito religioso, mas você pode usar assertivamente e pragmaticamente para melhorar a sua performance como ser humano. Então faça isso. Um abraço e até a próxima.